Muito bem, voltando aqui ao nosso... Nós demos um salto enorme agora, né? Pulamos o que a gente chama do lado sul do Enneagrama, a grande noite, o grande abismo, o grande lago, e vamos dar um pulo em direção ao ponto 5, na tríade dos mentais. E é importante, ao sair dos domínios do coração e entrar no domínio da mente, se lembrar que a grande questão no domínio da mente é o medo. E que a grande questão no domínio da mente é, ao me desconectar da alma no sentido de orientação, coragem, firmeza e o senso de que tudo é provido o tempo todo, inclusive o meu caminho, o grande plano, e eu estou sendo sustentado, ao me desconectar disso, o que eu tenho é um senso de desorientação. O que eu tenho é um senso de que o mundo é um lugar perigoso, de que as coisas podem acontecer, e não há uma outra maneira de lidar com isso, a não ser para os mentais, em especial na distorção mental, quando os níveis de consciência descem, o centro mental se distorce, se tornando um lugar muito barulhento, com muitos pensamentos desordenados, fixados, que não levam a gente a lugar nenhum, coisa e tal. Então, essa é uma realidade dos mentais. O 5, a alma 5, quando ela se depara com esse medo enorme, ela se depara com o medo de um mundo que invade. O medo de um mundo que invade fisicamente, invade emocionalmente. E, portanto, é um mundo arriscado para quem está quietinho no canto e com medo de tudo aquilo, de toda aquela intensidade. Para um coração que se fecha em avareza. E eu nem posso me empolgar em falar sobre a avareza, senão vai mais uma hora aqui. O mecanismo de defesa 5, ele vai entrar para ajudar as pessoas do tipo 5 a formar, isolando os centros de inteligência emocional e físico. Alguns professores chamam o mecanismo de defesa do tipo 5 de isolamento emocional. E o Russ Hudson, com quem eu tenho bastante contato, e eu também concordo com isso, está chamando mais agora de isolamento. Porque, no fundo, não é só um isolamento emocional, é um isolamento físico também. O 5, ele é obrigado a se desconectar. Eu fiz um exercício aqui comigo hoje em transe. O que acontece? Cara, o mundo fica tão grande, ele dá tanto medo, a gente fica tão pequenininho, ele vai invadir de qualquer jeito. Não dá para aguentar, não dá para sustentar. Diante daquele medo, só me resta uma coisa a fazer, que é... Não sente esse medo aqui, não sente essa ansiedade nesse corpo, não sente o medo no coração, nada dessa coisa, absolutamente, dessa ansiedade, desse medo, dessa tremedeira, esquece. Sobe para cá e fico apenas na mente distorcida. E a mente distorcida, ela observa, ela não está sentindo nada porque o corpo não está ali, não está ansioso, ela não está com raiva porque o corpo não está ali, não está ansioso, ela não tá com raiva, não está distorcido, ela não está sentindo gelo na espinha, ela não está sentindo tristeza no coração, não está sentindo aquele medo absurdo, porque não está sentindo nada. Percebe como é um mecanismo bonito, necessário, de proteção? Na hora em que eu fecho a mangueirinha aqui, coloco um registro e falo, opa, sentimento de medo, só um pouquinho. Esse eu dou conta. Não é demais, corta, não vou sentir esse negócio não. Vou criar aqui um mundo de fantasia na cabeça. Essa raiva inteira, essa vontade. Não. Fecha um pouquinho, não vou sentir. Vou na frente daquela pessoa que começa a emocionar. Fecha. Porque isso me assusta, eu não sei lidar com isso. Isso me consome energia. E o isolamento, ele permite a criancinha 5 sobreviver com um nível de sanidade, com um nível de senso de espaço próprio, com um nível de não ser dilacerada, invadida. Com um nível de não ter um senso de que o coração iria explodir, seja numa emoção exagerada, seja de medo.
Se desconectar da abundância no coração, gente, a virtude, é muito dolorido. Fica pouco, a energia fica pequenininha. Você tem que segurar, você tem que proteger, você tem que isolar, você tem que controlar, você tem que tapar. E para lidar com o isolamento no 5, você precisa ter muita habilidade. Você precisa ter habilidade e, nos mentais mais ainda, criar um contexto de muita segurança. Muita segurança. E interessante que a gente já poderia cruzar isso com os instintos. Dá para saber, por exemplo, cada subtipo, qual é o contexto mais desafiador ou menos desafiador para você fazer isso. Mas, de novo, se eu entrar nisso, também vão mais aqui, não 1 hora, mas umas 12 horas. Um contexto de muita segurança, um contexto onde não haverá invasão, um contexto onde ele consegue ter as barreiras deles garantidas, e sim, ele consegue, deixa eu experimentar um pouco mais daquele sentimento que eu não senti, solta o isolamento, respira no coração e sente, ou medo, ou amor. Um pouco mais daquela raiva, solta o isolamento. E você pode, naquele momento que ele está racional demais, se é um trabalho de crescimento, falar, cara, vamos fazer uma coisa? Coloca os pés no chão, sente a sola dos pés no chão, enraiza 1 metro para baixo, 5 metros para baixo, 10 metros para baixo. Traz a atenção para o corpo físico. Ao fazer isso, você já está diminuindo o isolamento no corpo físico. Sente a barriga, e olha a flecha 8 falando aí. Sente a barriga, traz esse visceral. E agora sustenta o coração, entra um pouquinho. Será que a gente consegue conversar assim? Será que a gente consegue... Você consegue me contar um pouco de como é que está o teu trabalho? Consegue me contar um pouco de como é que está a relação com aquela pessoa? Será que você consegue me contar um pouco de você? Sustentando as sensações do corpo, sentimentos do coração? E tudo bem se você isolar um pouquinho, eu solto de novo. E tudo bem que você isolar um pouquinho, eu solto de novo. Percebe o nível de cuidado que você tem que ter consigo? Gente, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito carinho, tem que ter muita gentileza. Se eu abrir o isolamento e enfiar o dedo rápido demais, o maior medo dele que estava na infância acontece de novo. Você precisa dar um container de espaço, de presença, de cuidado para o 5. Tem muita coisa que vem aqui e que daria para entrar. Mas, de novo, eu ainda não aprendi a fazer as lives estando parte consciente e parte no flow. Porque no flow, de fato, a gente já mergulharia em coisas bem mais profundas do que tem aqui, nesse medo e nesse carinho e cuidado que você tem que ter. Talvez esteja me tocando assim, porque como raio 7, um tipo 7, minha criança interior ferida 5, sabe muito bem o que é isso. Muito bem.